Você, policial federal, civil, penal, militar ou rodoviário federal, realmente sabe quais foram as determinações do STF no voto da ADPF das favelas? Não sabe? Ainda não se atualizou? Pois já fique sabendo que as determinações feitas pelos ministros do Supremo, atenção, valerão para todas as polícias do Brasil. Mas como assim, coronel? Pois foi exatamente isso que você ouviu. Gente, e se você, principalmente se for policial, ainda não leu integralmente e com atenção as 17 páginas do voto, era bom que tivesse lido, porque ele traz determinações específicas que terão efeito erga omnes e valerão para todas as polícias, e não apenas para as polícias do Rio de Janeiro, principalmente no que tange às situações que envolvam o assassinato de agentes de segurança pública, como também quando houver mortes de civis decorrente de intervenção policial. Esquece! Mas se você não leu, não se preocupe, pois a partir do episódio de hoje, meus policiais, minhas policiais e também você que busca conteúdo de qualidade nas redes sociais, nós aqui do canal faremos a nossa parte e destacaremos para vocês, em 3 episódios resumidos, os principais tópicos da decisão do STF e, por outro lado, em 2 episódios mais completos como esse, aprofundaremos o tema, apresentando os fundamentos e as principais determinações que possam vir a afetar diretamente o desempenho da atividade policial. Então vamos lá. A primeira determinação reafirma a possibilidade da Polícia Federal, nos termos da 10446 de 2002, atuar no combate às infrações penais de repercussão interestadual ou internacional que exijam repressão uniforme, bem como determina que também caberá a ela a apuração de graves violações de direitos humanos. Já a segunda determinação força o governo do estado do Rio de Janeiro a elaborar um plano de reocupação territorial de áreas sob o domínio de organizações criminosas, impondo que seja dada atenção à violação de direitos humanos por parte das organizações criminosas que se apossam de territórios e cerceiam direitos de locomoção da população e das forças de segurança. Bom, no que tange à necessidade de promoção de adequações normativas e administrativas voltadas à mensuração e ao monitoramento dos dados, dentre outros, destaque-se as seguintes especificações: a publicização dos dados desagregados sobre as ocorrências com morte de militar ou civil, especificando qual a corporação, se polícia civil ou militar, qual a unidade ou batalhão, se o agente envolvido estava em serviço, se o fato ocorreu no contexto de operação policial e, quando o policial for vítima, se estava em serviço ou de folga. Em relação à preservação do local do crime, fica determinado que os policiais que primeiro atenderem a ocorrência deverão preservar o local até a chegada do delegado de polícia e providenciar para que não se alterem o estado de conservação das coisas para a realização de perícia, comunicando imediatamente ao órgão administrativo central competente, que, por sua vez, comunicará a ocorrência ao comandante de batalhão da área territorial e à corregedoria da Polícia Militar, em se tratando de policial militar, ou ao delegado de polícia de sobreaviso pela Delegacia Geral de Polícia, a corregedoria da Polícia Civil e a Superintendência da Polícia Técnico-Científica, em se tratando de policial civil e de civis. Já o Ministério Público, nas ocorrências que envolvam a morte de agentes policiais ou de civis, deverá ser imediatamente comunicado para que, se entender cabível, determine o comparecimento de um promotor de justiça ao local dos fatos. No que diz respeito especificamente à atuação do delegado de polícia, este deverá dirigir-se imediatamente ao local da ocorrência, apreendendo os objetos que tiverem relação com o fato após terem sido liberados pelos peritos criminais, colher todas as provas que servirem para o esclarecimento do fato e suas circunstâncias e, desde logo, identificar e qualificar as testemunhas presenciais do fato. A Polícia Técnica e a Superintendência da Polícia Técnico-Científica enviará imediatamente
uma equipe especializada para comparecer ao local devidamente preservado, para a realização das necessárias perícias, liberação do local e remoção de cadáveres. Lembrando-se que, nas hipóteses de morte decorrente de intervenção policial, sempre será realizada a autópsia e que os laudos necessários deverão ser elaborados no prazo máximo de 10 dias. Em relação às corregedorias das polícias civil e militar, elas deverão acompanhar as ocorrências que envolvam seus respectivos policiais, objetivando a coleta de dados e de informações, visando instruir os respectivos procedimentos administrativos. Inclusive, nas hipóteses de mortes decorrentes de intervenção policial, as corregedorias terão um prazo máximo de 60 dias para a conclusão das apurações administrativas e, se houver necessidade de ampliação do prazo, em face da complexidade dos fatos ou dificuldade em sua apuração, deverá ser solicitada de maneira fundamentada dilação do prazo por mais 60 dias ao secretário de Segurança Pública. Ainda assim, as ocorrências relacionadas às hipóteses de homicídio consumado, vitimando agente de segurança pública no exercício da função ou em decorrência dela, bem como de morte de civis, decorrente de intervenção policial, estando ou não o agente em serviço, e também os inquéritos policiais e procedimentos instaurados no âmbito das corregedorias das polícias civil e militar, deverão ser comunicados imediatamente ao órgão do Ministério Público Estadual que exerça a função de controle externo da atividade policial. Por outro lado, determinou-se taxativamente que deverão ser instalados equipamentos de GPS e sistemas de gravação de áudio e vídeo nas fardas dos agentes de segurança e nas viaturas das polícias militar e civil, como componentes necessários do plano de redução da letalidade policial. Em relação à busca domiciliar, definiu-se que sejam observadas as seguintes diretrizes constitucionais sob pena de responsabilidade. A diligência, no caso específico de cumprimento de mandado judicial, deve ser realizada somente durante o dia, vedando-se, nesse caso, o ingresso forçado em domicílios à noite. A diligência deve ser justificada e detalhada por meio da elaboração de auto circunstanciado, que deverá instruir eventual auto de prisão em flagrante ou de apreensão de adolescente por ato infracional, e ser remetido ao juízo da audiência de custódia para viabilizar o controle judicial posterior. E a diligência deve ser realizada nos estritos limites dos fins a que se destinam. Entretanto, reafirmando a validade constitucional de buscas domiciliares executadas no contexto de flagrância delitiva, inclusive no período noturno, na forma do artigo 5º, inciso 11 da Constituição, no curso de operações policiais e na hipótese de utilização de residências para o depósito de drogas e de armas clandestinas. Outro ponto de fundamental relevância diz respeito às operações próximas a escolas e hospitais. Nesse sentido, determinou-se que no caso da realização de operações policiais em perímetros nos quais estejam localizados escolas, creches, hospitais ou postos de saúde, sejam observadas as seguintes diretrizes. Primeiro, afirmar que não há restrições territoriais por perímetro à ação policial, mas deve haver o respeito rigoroso às exigências de proporcionalidade no uso da força, especialmente no período de entrada e de saída dos estabelecimentos educacionais, devendo o respectivo comando justificar posteriormente, em expediente próprio ou no bojo da investigação penal, as razões concretas que tornaram necessário o desenvolvimento das ações nos referidos horários. Daí, em caso de extrema necessidade, está autorizada a utilização de equipamento educacional ou de saúde como base operacional das polícias civil e militar, como também será permitido o ingresso das forças policiais caso se verifique o uso dos estabelecimentos para a prática de atividades criminosas, bem como o policiamento ostensivo regular e o tráfico de viaturas em vias próximas aos estabelecimentos citados. Por fim, acrescente-se que, ao término de cada operação, deverão ser elaborados obrigatoriamente relatórios detalhados que precisarão ser armazenados e disponibilizados ao Ministério Público.
Bom, deu para notar que há muita coisa para se discutir acerca da ADPF das favelas, até porque o Coronel Santiago destacou apenas os tópicos mais relevantes. Mas agora eu te pergunto, você policial, sabe dizer se a sua corporação está analisando os termos da decisão, os reflexos que ela poderá trazer para o cumprimento dos nossos protocolos operacionais? E mais, você acha que essas regras realmente serão cumpridas pelas corporações policiais? Pois entre nessa polêmica, deixe seu comentário, curta e compartilhe esse episódio. Epa, mas apenas compartilhe com pessoas assim como você, que buscam conteúdo de qualidade nas redes sociais.